Bom, pessoal, dando continuidade ao projeto de extensão LACANFLIX, uma parceria entre a Universidade Estadual do Ceará e a Liga de Cirurgia e Anatomia da UES, hoje a gente vai discutir sobre a hemorragia digestiva alta, certo? E aqui está o sumário da nossa apresentação. A gente vai começar discutindo algumas definições sobre a hemorragia digestiva. A gente sabe que a hemorragia digestiva nada mais vai ser do que um sangramento que acontece na luz do trato gastrointestinal, certo? E a gente sabe que o TGI, o trato gastrointestinal, ele é muito longo. Então, para isso, a gente dividiu o sangramento gastrointestinal em sangramento alto e baixo, usando como referência anatômica o ângulo de Treitz, que equivale ao músculo suspensor do duodeno. Então, falando do duodeno, a gente possui 4 porções, sendo elas a porção inicial, que está em contato com o estômago, a porção superior, dando continuidade à porção descendente, depois a porção horizontal e, por fim, a porção ascendente, que é onde esse músculo suspensor do duodeno se insere. Então, todo o sangramento que acontece acima dessa região, desse músculo, acima dessa região aí, a gente vai ter um sangramento alto. E todo sangramento que ocorre abaixo dessa região é considerado hemorragia digestiva baixa, ok? Ainda discutindo conceitos iniciais da hemorragia digestiva, a gente sabe que ela é uma síndrome que tem um conjunto de sinais então, e sintomas em comum, caracterizada com 2 achados que são clássicos, que são a hematêmese, que seria vômitos associados com sangramento, e a melena, que seria sangue digerido nas fezes, certo? Então, na melena a gente vai ter as fezes com esse formato, com essa aparência em borras de café, as fezes são bastante fétidas, certo? E fora esses 2 achados, a gente também pode ter no paciente achados de instabilidade hemodinâmica, como, por exemplo, os pulsos finos, a sudorese, a palidez, a taquicardia, como achados que a gente vai ter no exame físico, ok? Além disso, a gente consegue ainda ter a divisão da hemorragia digestiva alta em hemorragia varicosa e não varicosa, né? Com as diferentes etiologias. Na não varicosa, a gente tem as úlceras pépticas, laceração de melorivais, a esofagite erosiva. Então, a gente tem diversas causas dentro da hemorragia não varicosa. E nas causas varicosas também, a gente vai ter causas que podem ser pré-sinusoidais, intrasinusoidais ou pós-sinusoidais. Então, novamente, na hemorragia digestiva, pelo ângulo de trás, a gente tem a divisão em hemorragia digestiva alta e baixa, e a hemorragia digestiva alta ainda consegue ser dividida em hemorragia digestiva alta não varicosa e varicosa, com diferentes etiologias. Então, a gente vai começar falando do manejo inicial ao paciente com HDA. A gente sabe que o manejo inicial não depende do conhecimento da etiologia daquela hemorragia. Então, a gente consegue manejar esse paciente a partir da sua síndrome, certo? E por mais que não seja um trauma, o manejo inicial do paciente com hemorragia digestiva alta vai se dar por meio da ABCDE do trauma. Então, a gente vai avaliar no a via aérea do paciente, ver se a via aérea está pérvia, ver se tem alguma obstrução. No B, a gente vai ver como é que está o ritmo, como é que está a frequência respiratória desse paciente, né, alguns achados dessa forma. No C, a gente vai ver a circulação do paciente. Então, a gente vai analisar os pulsos, a gente vai analisar a pressão arterial do paciente, a gente vai analisar achados que indiquem instabilidade hemodinâmica, como o tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos. Tudo isso vai nos ajudar em relação à circulação. No D, a gente vai avaliar se tem algum rebaixamento ou não de nível de consciência no paciente e vai lembrar, se o paciente apresentar um nível de rebaixamento de consciência com Glasgow, por exemplo, abaixo de 8, já seria um indicativo de intubação para o paciente com hemorragia digestiva alta, certo? E essa intubação, é interessante ressaltar que seria uma intubação difícil, tanto do ponto de vista anatômico, porque a visualização de estruturas fundamentais para a passagem do tubo na intubação seria complicada, né, por causa do sangramento ativo, e também pela questão fisiológica de instabilidade hemodinâmica, dificultar a utilização, por exemplo, de hipnóticos, que gerariam uma diminuição da pressão arterial num paciente que já está chocando. Então, a intubação nesse paciente é complicada tanto do ponto de vista anatômico quanto do ponto de vista fisiológico, ok? E se indica, muitas vezes, nesse paciente fazer uma sequência atrasada de intubação, na qual você utilizaria, por exemplo, menos hipnótico. Bom, continuando ainda e falando sobre a ressuscitação desse paciente, ela se dá por meio da classificação do choque. No choque hipovolêmico, a gente tem a classificação em 4 estágios,
Então, a depender do estágio do paciente, por exemplo, o paciente em estágios 3 e 4 vai ser indicado a utilização, além dos cristalóides, também a utilização de concentrados de hemácia. E como é que você vai classificar esse paciente nessa tabela? Você vai classificar baseado em achados como a pressão arterial do paciente, a frequência respiratória do paciente, a frequência cardíaca do paciente, quanto de sangue esse paciente já perdeu. Então, tudo isso vai indicar quanto você deve repor para ele. E algo bem interessante que foi descoberto em um estudo, certo, que comparou, e é interessante ressaltar, esse estudo excluiu pacientes com sangramento maciço e pacientes com cardiopatias. Então, não vale a gente utilizar as condições desse estudo para esse tipo de pacientes. Mas, para pacientes, de uma forma geral, excluindo as situações, foi analisado como é que se comportava pacientes com reposição volêmica, com metas de hemoglobina de 7 gramas por decilitro, e o outro grupo com a meta de 9 gramas por decilitro. Ou seja, um paciente você faria menor reposição volêmica, uma reposição mais restrita, e no grupo você faria uma reposição maior da volemia desse paciente. E se descobriu que os pacientes que tiveram menor mortalidade foi no grupo de uma reposição mais restrita da volemia. E isso está associado a diversos fatores, sendo um deles, por exemplo, que um paciente associado com hemorragia digestiva, por exemplo, a varicosa, quando você faz uma reposição exagerada do volume desse paciente, você tende a aumentar o volume circulante efetivo, e isso pode aumentar, por exemplo, a hipertensão portal desse paciente, que a gente vai ver mais à frente, que é um fator bastante negativo do ponto de vista de facilitar ainda mais o sangramento das varizes esofágicas e a sua ruptura, ok? Bom, ainda continuando, a gente, falando ainda em avaliação e ressuscitação do paciente, enquanto a gente faz essa reposição de volemia, essa ressuscitação, é interessante a gente colher informações da história do paciente, informações da história patológica pregressa vão nos ajudar. Então, por exemplo, saber sobre o uso de AINES do paciente, saber se esse paciente já fez, por exemplo, uma prótese anterior por causa de uma ruptura de aneurisma de aorta, vai ser interessante para um caso, por exemplo, de fístula aortoentérica, que é uma causa de hemorragia digestiva alta, saber se esse paciente é etilista, se fuma, histórico também de comorbidades cardiovasculares, tudo isso vai nos ajudar. Além disso, no exame físico, fazer aquela abordagem geral, ver aquela questão da circulação do paciente também é algo importante. E o toque retal na busca de identificação de sangue, né, para justamente achar a hemorragia digestiva no paciente, né, identificar. E fora isso, em relação a exames laboratoriais, alguns exames vão nos ajudar em relação à perca volêmica do paciente. A gente vai ter, exemplo, o hematócrito e a hemoglobina, que vão nos ajudar a ver quanto esse paciente já perdeu, certo? As plaquetas, no caso, por exemplo, para pacientes com hemorragia digestiva varicosa, a tendência deles, por serem pacientes com cirrose, muitas vezes, ter uma plaquetopenia, então ter esses níveis também vão ser importantes. Ter um controle de ureia e creatinina para ver se esse paciente não já perdeu algo de função renal vai ser fundamental, e também um controle de sódio e potássio para ter uma regulação geral do paciente, ok? Após isso, vai ser fundamental ver quanto de risco esse paciente apresenta, certo? Então, para isso, a gente vai ter uma tabela, que é a tabela de Glasgow-Blatchford. Essa tabela de estratificação de risco se baseia em diversos fatores. Então, você vai ter, por exemplo, a concentração de ureia do paciente, já que um paciente, por exemplo, com sangramento, com choque hipovolêmico ativo, pode evoluir para uma insuficiência renal aguda e aumentar o nível de ureia no sangue, certo? Então, o paciente que está com níveis elevados de ureia, ele vai pontuar mais nessa tabela. E quanto mais ele pontuar, maior risco esse paciente apresenta e maior indicação de internação ele vai ter. Um achado fundamental dessa estratificação de risco de Glasgow-Blatchford é que pacientes que pontuam só cerca de 2 pontos, né, eles podem ter cuidados posteriores sendo feitos, certo? Ambulatorialmente, por exemplo, para esse sangramento, e não vão precisar ser internados. Então, ela vai ser interessante essa estratificação para saber se esse paciente precisa ser internado ou não e o risco que esse paciente vai apresentar. E quando ele foi comparado com outras tabelas de estratificação de risco, a Glasgow-Blatchford apresentou, como está mostrado aqui, maior sensibilidade e especificidade, ok? Então, a tabela utilizada atualmente, digamos assim, para estratificar o risco do paciente com hemorragia digestiva alta, ok? Bom, e agora deve estar sendo feita a pergunta, né? Eu já estabilizei o paciente, eu já avaliei, fiz a ressuscitação, já estratifiquei o risco do paciente, vi se ele precisa estar sendo internado ou não.
quando é que eu devo realizar a hemorragia digestiva alta. Então, a gente vai ter a divisão em dois grandes grupos. O paciente que vai apresentar um sangramento maciço, muitas vezes associado, por exemplo, à hemorragia varicosa, e aquele paciente que vai apresentar um sangramento, digamos, menos ativo, que gere menos risco à vida dele, né? Então, nessa divisão, a gente vai fazer o seguinte: a hemorragia digestiva alta vai ser a endoscopia digestiva, vai ser indicada para os pacientes em até 12 horas, quando eles apresentam sangramento maciço, justamente por você ter que realizar um controle hipovolêmico, digamos, um controle desse choque mais rápido e definitivo. E para pacientes que possuem menor risco, a gente vai fazer uma intervenção entre 12 e 24 horas. Aí você deve se perguntar, e por que adiar um pouco esse procedimento? Porque você vai conseguir que alguns focos de sangramento já estejam estáveis quando você for atuar, e você vai ter uma melhor visualização do trato gastrointestinal. Então, você vai conseguir atuar de uma forma mais precisa, realizando a endoscopia. Então, por isso que pacientes com menores riscos é indicado se realizar a endoscopia entre 12 e 24 horas, ok? Bom, e agora a gente vai discutir, no caso, a gente inicialmente vai falar sobre a hemorragia não varicosa, e depois a gente vai falar sobre a hemorragia varicosa, ok? E as diferentes etiologias. A primeira etiologia, e que é mais comum, né, do sangramento da hemorragia digestiva alta, é a doença ulcerosa péptica. Então, a gente viu que a gente tem hemorragia digestiva alta e baixa. A gente sabe que a hemorragia digestiva alta ela é mais prevalente do que a baixa. E dentro da hemorragia digestiva alta, a gente viu que a não varicosa e a varicosa. Mas entre as duas, a causa principal, digamos, de hemorragia digestiva alta vai ser justamente a doença ulcerosa péptica e o sangramento dessa úlcera, ok? Então, eu coloquei aqui alguns fatores que vão estar associados ao sangramento de uma úlcera. E, basicamente, a gente tem o seguinte: no nosso estômago, a gente vai ter fatores de proteção e fatores de agressão ao estômago. Quais fatores de agressão a gente pode citar? A gente tem, por exemplo, H. pylori, a gente tem, por exemplo, a acidez, de uma maneira geral, que vai atuar naquela região, por meio, por exemplo, da produção de ácido clorídrico a partir de gastrina, a partir de histamina, a partir de acetilcolina, certo? Todas substâncias que estimulam a acidez do estômago e atuam como um fator, de certa forma, agressivo para a mucosa. Então, a gente vai ter esses fatores, como H. pylori, certo? Que, por meio da enzima urease, vai estimular a alcalinização, certo? Da mucosa. E, por causa disso, se gera uma descompensação que se estimula, no caso, a acidificação daquela área, certo? Então, por causa dessa descompensação, você tem uma irritação e você vai ter também fatores de proteção, certo? Como, por exemplo, a prostaglandina e o bicarbonato. Então, quando você tem um desequilíbrio entre fatores de agressão e fatores de proteção, você gera a úlcera. Então, como uma causa de úlcera, por exemplo, a gente tem o uso de anti-inflamatórios não esteroides. Esses anti-inflamatórios não esteroides, eles vão inibir um fator de proteção importante, que é a prostaglandina, e com isso eles vão estimular a formação da úlcera. Além disso, a gente tem, como a gente acabou de falar, o H. pylori, como fator que essa bactéria vai liberar uma enzima, que é a urease. A urease ela tende a estimular a alcalinização, certo, da mucosa, e por causa disso, essas células que estimulam a acidificação vão agir cada vez mais, certo? Acabando estimulando também uma irritação da mucosa gástrica. E por meio disso, dessa descompensação, se formam as famosas úlceras gástricas, ok? E as úlceras pépticas de maneira geral. Bom, agora a gente vai falar sobre dois aspectos e duas classificações que são fundamentais quando a gente fala de úlcera péptica. A primeira é a classificação de Forrest, que ela vai servir para indicar para o endoscopista quando é que ele tem que intervir numa úlcera. Então, nas úlceras, por exemplo, a gente vai ter, quando o endoscopista está realizando o procedimento, úlceras que estão em sangramento ativo, úlceras que estão em sangramento em babação, úlceras com estigmas de sangramento, e normalmente essas úlceras ou elas já estão sangrando ou têm muito risco de ressangramento. Então, na classificação de Forrest, dentre as úlceras classificadas em 1A, 1B, 2A e 2B, todas elas é indicado a intervenção pela endoscopia para o tratamento, certo? Tanto mecânico quanto tratamento farmacológico com a utilização de vasoconstritores. Então, essa classificação de Forrest vai ser utilizada, resumidamente, para você saber se tem que intervir ou não naquela região de sangramento, ok? E para que vai servir essa nossa outra classificação de baixo, a classificação de Johnson? A classificação de Johnson vai nos dizer quais são as áreas do nosso estômago, as áreas do duodeno também,
que têm mais tendência de acontecer a formação de úlcera. Então, a gente tem a classificação de Johnson 1, que é essa região aqui, na pequena curvatura do estômago, a 2, que seria na pequena curvatura e na região do duodeno, a 3, que já seria na região de piloro, e o Johnson 4, que seria na junção esôfago-gástrica, certo? Mais na porção superior do estômago. E todas essas áreas são comuns acontecerem a formação de úlcera. E por que isso é importante? Porque no endoscopia, quando o endoscopista está realizando o procedimento, identifica uma úlcera diferente, numa área diferente dessas regiões, ele consegue imaginar o seguinte: essa área que eu estou analisando pode ser provavelmente um câncer ulcerado. Então, ele realiza a biópsia daquela região e procura para ver se não existe um câncer agressivo, alguma neoplasia naquela área, certo? Então, vai ser importante para descartar quadros secundários a uma úlcera péptica, ok? Bom, dando continuidade, em relação ao tratamento, né, da úlcera, a gente já adiantou um pouco, né, mas o tratamento vai se dar tanto de uma maneira farmacológica, por meio do uso de vasoconstritores, e no caso o uso do vasoconstritor que a gente vai ter aqui vai ser a noradrenalina, e também a gente vai ter um outro tipo de terapia, que pode ser uma terapia mecânica ou uma terapia térmica, que vai garantir a hemostasia daquela região. Então, você vai buscar isso durante o procedimento. Aí você pode se perguntar, fiz toda aquela estabilização inicial do paciente, fiz a endoscopia, eu vi que eu estou atuando por meio da classificação de Forrest, naqueles sangramentos que são ativos, que tem sangramento em babação, que tem estigma de sangramento. Eu sei que a área que eu estou atuando está dentro da classificação de Johnson, então assim, é uma área com realmente tendência de formação de úlcera, mas a endoscopia não foi suficiente para garantir a hemostasia nesse paciente. Então, assim, eu já fiz 2 endoscopias e não deu certo. E aí você tem o quê? As possibilidades de tratamentos cirúrgicos, né? A gente vai ter o tratamento feito com a gastrectomia, né? Com vagotomia e antroplastia, que seria um procedimento em que você retiraria o estímulo de gastrina. A gente viu que a gastrina é um hormônio, ele é produzido na região do antro, né? Do estômago, e tem muita relação com a produção de ácido clorídrico. Além disso, o estímulo do nervo vago, por meio da acetilcolina, também vai estimular a acidez. Então, você retirando tudo isso, você age de maneira agressiva, mas consegue controlar a formação de úlcera e a doença serosa péptica nesse paciente. E depois que você realiza esse procedimento, a gastrectomia, você tem que decidir como você vai reconstruir o estômago desse paciente. E aí você vai ter as opções que vão ser basicamente o BIROT1, o BIROT2 e o YDRU, né? Mas não o que se utiliza atualmente, pelas complicações do BIROT1 e do BIROT2 atualmente, é o YDRU, como procedimento de reconstrução, né, da anatomia daquela região que foi feita a gastrectomia, ok? Bom, e aí falando em relação ao tratamento, né, continuado para esse paciente, após a realização da endoscopia ou do procedimento cirúrgico, quando ele é indicado, né, a gente, em pacientes que apresentam H. pylori, a gente vai ter a utilização, além da bomba de próton, né, da associação de dois antibióticos, que vão ser a amoxicilina com a clantramicina, certo? O que se fala que é muito complicado para esse paciente é que a utilização de muita medicação e por um período prolongado de 2 semanas acaba inviabilizando a permanência do paciente no tratamento. Então, acaba sendo um fator dificultador para recuperação do H. pylori, que a gente viu que é um agente agressivo para o estômago e é um agente causador da úlcera, ok? Então, a gente vai ter esse tratamento. E fora isso, para o paciente, após a realização do procedimento de endoscopia ou de cirurgia, né? Enfim, é indicado a utilização a manutenção do pH do estômago acima de 6, certo? Como um fator justamente de proteção para evitar a acidez gástrica. E para isso se utiliza de bombas de próton, certo? No caso, inicialmente com a infusão de 8 mg por hora durante 3 dias e depois com a utilização oral de o inibidor de bomba de próton, ok? Justamente para garantir um pH maior que 6 e para garantir uma menor agressão para o estômago do paciente, ok? Bom, como a segunda causa de hemorragia digestiva alta não varicosa, a gente vai ter a esofagite erosiva, certo? A gente sabe que existem diversas causas para a esofagite erosiva, e dentre elas a gente vai ter causas infecciosas, certo?
causas oncológicas, como a radioterapia e a quimioterapia, e também a utilização de algumas substâncias químicas que acabam gerando irritação e a descamação do esôfago. Em relação ao tratamento para esse paciente, além da estabilização, né, hemodinâmica que pode ser necessária com endoscopia, vai ser feita a administração de inibidor de bomba de próton entre 8 a 12 semanas, justamente para evitar a evolução do esôfago do paciente para o esôfago de Barré, né, que é uma complicação porque essa área sendo irritada, digamos, pela acidificação de substâncias do estômago, como ácido clorídrico, né, pode acabar gerando uma alteração histológica daquela área e gerar uma tendência para aquela área ter neoplasias. Então, você quer evitar isso no paciente e, por isso, é utilizado inibidores de bomba de próton, ok? Bom, outra possível causa de hemorragia digestiva não varicosa vai ser a ectasia vascular antral gástrica, que é um nome grande, mas basicamente vai nos indicar que é uma dilatação vascular na região antral e do estômago do paciente. Então, essas dilatações vasculares podem sofrer irritações e podem acabar tendo rupturas. E a ruptura dessa região vai gerar um sangramento no paciente, certo? E ele tem esse formato justamente que eu coloquei aqui, porque essas ectasias, né, em convergência para a região de antro, elas têm esse formato que é visto na endoscopia de melancia. E para esse paciente é indicado a realização do tratamento tanto farmacológico, né, com vasoconstritor, certo, aplicado na região de sangramento, associado com tratamento térmico com plasma de argônio, com um sucesso terapêutico em torno de 90%. Então, é o tratamento utilizado atualmente, ok? Bom, em relação a outra causa de hemorragia digestiva alta não varicosa, a gente vai ter a fístula aortoentérica, certo? A gente sabe que a fístula é basicamente a comunicação, que não deveria acontecer. A fístula aortoentérica vai ser uma comunicação, certo? Entre a aorta, no caso, e uma região do intestino. Normalmente, a região do intestino que se comunica vai ser justamente a região de duodeno, certo? Então, essa comunicação entre o duodeno e a aorta vai gerar esse sangramento ativo, que muitas vezes vai ser apresentado para o paciente na forma de hematoquesia, certo? Não dá tempo do sangue ser digerido, porque é um sangramento muito ativo, e se transformar em melena. Então, o paciente pode apresentar hematoquesia. Em relação à fístula aortoentérica, ela pode ser primária, né? Ou pode ser secundária. Então, por exemplo, o paciente que anteriormente fez uma ruptura de aneurisma de aorta e ele fez uma prótese por um procedimento endovascular, se essa prótese, por uma infecção, por exemplo, acaba tendo uma ruptura dessa prótese e em contato com o intestino, essa comunicação, você vai ter um sangramento ativo, certo? E isso seria uma causa secundária de fístula aortoentérica. Além disso, a gente vai ter causas primárias, justamente de uma comunicação entre a aorta do paciente e o duodeno, por exemplo, gerando esse sangramento ativo, ok? Em relação ao diagnóstico, no caso, a identificação, ele vai ser visto por angiotomografia, certo? Essa comunicação consegue ser vista, como, por exemplo, aqui, basicamente, só para contextualizar, um paciente aqui que tem uma fístula aortoentérica secundária, certo? Que foi ocasionado por uma infecção na região da prótese desse paciente, e com isso, na região de prótese, a gente identificado aqui bolhas associadas à comunicação, né? A fístula que se formou entre o duodeno e a aorta desse paciente, certo? E aí o procedimento que é feito normalmente é endovascular e a terapia inclui a ligadura da aorta proximal ao enxerto, ok? Bom, continuando, a gente ainda tem a laceração de Mallory Weiss, que vai ser basicamente, vai acontecer por um paciente que apresenta vômitos em repetição, episódios eméticos de repetição, por diferentes etiologias. Então, o paciente pode ser um etilista, pode ser um paciente grávida, que tem maior tendência a também episódios eméticos, pacientes que provocam vômito por causa de bulimia, certo? Então, por causa disso, você vai tendo a tendência a ter ruptura de vasos esofágicos pela irritação dessa região, né? Pelos vômitos de repetição. E por causa dessa laceração dessa área, você forma justamente esse sangramento, que é conhecido como um sangramento pela laceração de Mallory Weiss,
ok? A principal causa entre os tipos de episódios hipereméticos seria justamente a questão do etilismo, ok? E, por fim, falando dos tipos de sangramento na hemorragia digestiva alta não varicosa, a gente vai ter as lesões de Laffois, que seria basicamente quando um vaso da submucosa ele emerge para a mucosa e forma esse tipo de sangramento aqui. Esse sangramento como se fosse ativo por causa dessa exposição desse vaso, ok? Sendo também outra importante causa de hemorragia digestiva alta não varicosa. Bom, agora que a gente já finalizou a hemorragia digestiva alta não varicosa, a gente vai entrar na hemorragia digestiva alta varicosa, né? Então, assim, um termo que a gente está vendo aqui diversas vezes pode ter gerado dúvida para vocês que estão assistindo, é justamente a ideia dessas varizes, né? Então, assim, as varizes que muitas vezes a gente vê a nível mais básico nas pernas do paciente mais idoso tem varize, mas também a gente pode ter varizes nas nossas veias de vísceras de uma maneira geral. Então, o que é que vai estimular a formação dessas varizes, certo? Basicamente, aqui a gente tem a estrutura de vascularização venosa, digamos, de drenagem venosa do nosso abdômen, certo? Em que a gente observa aqui algumas artérias de uma maneira geral, quer dizer, veias de uma maneira geral, certo? A veia mesentérica superior, veia esplênica, veia porta, né, como a gente está vendo nessa região, e também as veias esofágicas mais superiormente aqui, certo? Nessa região inicial aqui do estômago. E o que acontece? Em algumas situações, a gente vai ter um aumento na resistência ao longo aqui da nossa veia porta, certo? Aumento da resistência nessa região. O aumento da resistência nessa região, por diversas causas que a gente vai ver mais à frente, o que é que ela vai gerar? O sangue não vai conseguir mais subir, né, e voltar para ser drenado pela veia cava inferior, né, e chegar no coração direito, na região direita do nosso coração. E por causa desse aumento da resistência, o sangue vai procurar formas de circulação colateral, vai procurar outras regiões para ele conseguir ir, já que essa região tem muita resistência ao fluxo, certo? Então, o que é que vai acontecer? O sangue que estava nessa região da veia porta, em vez de ele conseguir subir para a região de veia cava inferior e ser drenado, né, o que vai acontecer com ele, na verdade, é que ele vai acabar indo para as regiões, né, de veias esofágicas e formando varizes nessa região, que nada mais vai ser do que a estase sanguínea na região de veias esofágicas. Então, essa estase é provocada pelo aumento da resistência na drenagem venosa a nível de veia porta. Aí você deve estar se perguntando, o que é que está causando esse aumento da resistência na veia porta? E aqui a gente tem possíveis causas de aumento da resistência na circulação portal. A gente viu que essas causas podem ser pré-sinusoidais, intra-sinusoidais ou pós-sinusoidais. Quem é que vai definir isso, né? Em qual região, a nível de hepatócito, digamos, a nível de fígado, que isso vai estar acontecendo? Se é antes, né, da região inicial dos hepatócitos, onde a gente tem os canalículos biliares, arteríolas hepáticas, né? Se é antes dessa região, no caso, a gente vai ter causas pré-sinusoidais. Se é na região associada aos hepatócitos, a gente vai ter causas intra-sinusoidais. E se é na região posterior aos hepatócitos, nas veias hepáticas, por exemplo, após a drenagem nessa região, né, a gente vai ter causas pós-sinusoidais. Então, causas pré-sinusoidais que causam aumento da resistência, né, na circulação portal, a gente vai ter, por exemplo, a esquistossomose, a trombose em veia esplênica, trombose em veia porta. Como causas intra-sinusoidais, a gente vai ter a cirrose alcoólica, hepatite, certo? E como causas pós-sinusoidais, uma das principais que a gente tem é a síndrome de Budd-Chiari, que seria vasoconstrição em vasos, no caso de veias hepáticas. E isso, por acontecer após a região de hepatócitos, certo? Vai ser considerado uma causa pós-sinusoidal. Então, a gente divide esses três tipos de causa, mas basicamente o que elas vão ter em comum é isso que a gente vê aqui embaixo. Vai ter um aumento na resistência na veia porta. O aumento da resistência na veia porta gera um aumento de pressão na veia porta, que vai tender a formar tipos de circulações colaterais, já que esse sangue não vai conseguir retornar de maneira fisiológica pela veia cava inferior para chegar na região de ato direito. Então, esse sangue vai procurar formas de circulação colateral. E uma das formas que ele vai encontrar, voltando no slide, é justamente nessa região aqui de veias esofágicas, formando as varizes esofágicas. E qual é o problema disso? Quando se formam essas varizes esofágicas, o aumento da pressão pode ser tão grande, a hipertensão na veia porta pode ser tão grande, que vai ter uma ruptura de variz esofágica.
e a ruptura da variz esofágica vai cursar justamente com um tipo de hemorragia, que é a hemorragia digestiva alta varicosa, ok? E como a gente colocou aqui possíveis causas, a gente dividiu em pré-sinusoidal, intrasinusoidal e pós-sinusoidal, né? Mas a principal causa que a gente vai ter de hemorragia digestiva alta varicosa vai ser justamente a cirrose alcoólica, na qual a gente vai ter uma mudança da constituição tecidual dos hepatócitos, justamente pela irritação gerada, por exemplo, pelo consumo excessivo e crônico de álcool, né, que vai mudar a constituição dos hepatócitos e vai gerar um aumento da resistência na circulação da veia porta. E isso vai gerar hipertensão portal e formação de variz esofágica, que quando acontecer a ruptura dessas varizes, a gente vai ter justamente a hemorragia digestiva alta varicosa, ok? Um achado, assim, um aspecto clínico fundamental em relação à hemorragia digestiva alta varicosa é justamente a gente falar da cirrose alcoólica, né? E na cirrose alcoólica, em relação ao exame físico do paciente, a anamnese, a gente vai ter diversos achados no paciente, como, por exemplo, a gente vai ter ginecomastia, telangiectasia, o paciente pode apresentar icterícia, o paciente pode apresentar aquelas unhas de Terry, que seria leuconíquia na unha, em que você tem aquela região mais branca da unha crescendo, né, no leito ungueal, e você vai ter diversos achados que vão indicar, né, que esse paciente é um hepatopata. O paciente já pode ter ascite, certo? E com isso você vai ter uma identificação mais fácil, né, que a possível etiologia da causa da hemorragia digestiva alta naquele paciente vai ser justamente uma causa varicosa, certo? E, assim, outro aspecto fundamental de a gente falar aqui, em relação ao paciente com hemorragia digestiva alta varicosa, é em relação à classificação, né, de Child-Pugh, né, que utiliza, basicamente, como é que está a função renal daquele paciente para determinar, de certa forma, o prognóstico daquele paciente, quais formas de intervenção posso ter, já que pacientes com a cirrose em um nível mais elevado e tardio, intervenções mais agressivas, digamos, intervenções cirúrgicas, por exemplo, podem ser fatais para esse paciente. Então, você não vai conseguir intervir dessa forma nele. Então, basicamente, a classificação de Child-Pugh vai nos dar um norte, né, do prognóstico daquele paciente cirrótico e, ao mesmo tempo, vai nos indicar possíveis procedimentos que eu consigo realizar nele, né? E tudo isso vai ser feito, basicamente, a partir de achados da cirrose, né? Por exemplo, diminuição de bilirrubina, na produção de bilirrubina, diminuição de albumina, né? O paciente apresentar ascite em grau mais elevado, vai indicar um estágio mais tardio de doença. O paciente apresentar encefalopatia, então você vai ter que classificar esse paciente, ver quantos pontos ele tem, digamos assim, e classificar em Child-Pugh A, B ou C. Isso vai indicar a gravidade daquele paciente, ok? Em relação à endoscopia, como a gente viu, por ser um paciente, muitas vezes, que tem hemorragia digestiva alta varicosa, paciente mais grave, a intervenção endoscópica deve ser feita até 12 horas, certo? Você não deve esperar aquele tempo de 12 a 24 horas, ok? E também o procedimento vai ser feito de uma maneira farmacológica, com vasoconstritor, como, por exemplo, a noradrenalina, associado com tratamento mecânico ou com tratamento térmico, ok? Esse tratamento mecânico, por exemplo, com utilização de hemoclips, certo? Bom, e outro aspecto, só para antes de a gente finalizar, né, também comentar, antes da realização da endoscopia, que eu acabei esquecendo de citar, é interessante a administração de vasoconstritores esplâncnicos para evitar aquele sangramento ativo quando você vai realizar a endoscopia. A utilização de antibiótico terapia também é indicada, certo? Justamente para diminuir o risco de infecção e peritonite no paciente com HDA varicosa. E o uso de procinéticos, eu coloquei aqui um estudo que fala que o uso de procinéticos é indicado para permitir a melhor visualização endoscópica e para evitar que você tenha que fazer um segundo procedimento, justamente por não ter conseguido ver áreas com sangramento ativo. Então, a utilização de procinéticos, como a eritromicina, é indicado justamente para você ter uma endoscopia mais limpa e que você consiga agir de maneira mais efetiva. E aí, esse slide final, só para a gente comentar sobre terapias de resgate. Em caso de pacientes que você não consegue estabilizar inicialmente, você precisa de intervenção mais rápida, então você vai ter, por exemplo, a ideia desse balão esofágico de Sagenstein-Blackmore, que seria basicamente você colocar um balão, no caso, nesse paciente, inicialmente um gástrico, certo? Para estabilizar, e depois você colocar
um balão esofágico. E para que você vai fazer isso? Um paciente que está com hemorragia digestiva varicosa grave, está indo para um choque, assim, para um alto rebaixamento, no caso, com um choque grau 4, e você não está conseguindo estabilizar. Então, você pode utilizar a mão desse procedimento para garantir uma estabilização inicial do paciente e para garantir que esse sangramento ativo, de maneira mecânica, né, quando você vai encher aqui esse balão esofágico, você vai evitar esse sangramento. Então, você consegue garantir uma hemostasia inicial para o paciente. Algo que é criticado em relação a esse procedimento é porque quando você retira esse balão, o sangramento volta, muitas vezes, em grande atividade, e também esse paciente acaba tendo muita mortalidade. Então, acaba não sendo muito efetivo, de certa forma, mas é um procedimento utilizado para condições de pacientes muito graves. Além disso, a gente teria a intervenção transjugular, intrahepática, com a utilização de um shunt, certo? No caso, normalmente, entre a veia hepática direita e a veia porta. Basicamente, o que é que seria esse procedimento? Você, por meio de um procedimento endovascular, pela via jugular, né? Esse T aqui é de transjugular, intrahepática, e com a utilização de um shunt, você geraria o quê? Uma comunicação entre a veia hepática direita e a veia porta do paciente, com o objetivo de diminuir a pressão, né, ao longo da veia porta e garantir a diminuição, no caso da quantidade de sangue ao longo das varizes esofágicas. Com isso, você evitaria o sangramento daquela área e você teria um melhor controle terapêutico do paciente. Esse procedimento é indicado, em caso de falhas, por exemplo, com o tratamento endoscópico, justamente para garantir uma diminuição da hipertensão portal, justamente por meio desse shunt, que seria uma comunicação não fisiológica, né, normalmente entre a veia hepática direita e a veia porta. Então, com isso, você conseguiria diminuir a pressão sobre a veia porta e, por meio desse procedimento, você conseguiria estabilizar inicialmente um paciente com um sangramento grave. Então, seria uma possível indicação, mas o que é criticado é que esse procedimento você só conseguiria, né, em locais com o serviço endovascular. Então, também teria essa limitação. Bom, pessoal, essas são as referências desse seminário e eu agradeço a atenção de vocês e espero que continuem acompanhando o projeto LacanFlix.